Deus, obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Álvaro vai trazer. Abre os olhos dos nossos corações, Senhor, para que a gente possa entender essa palavra e dar-nos disposição, Senhor, para praticá-la, Senhor. Que a gente não venha ser apenas ouvinte, mas praticante da tua palavra, Senhor. Pai, nos tira do raso, nos tira, Senhor, do falatório, nos ensina a praticar o evangelho, Senhor, verdadeiro. Ó Espírito Santo, derrama mais do amor de Jesus no nosso coração. Nos ajude a renunciar, Senhor, que nós possamos aprender a renunciar para que nós possamos ir mais profundo em Jesus. Nos ensina a praticar um evangelho tão esquecido nos dias de hoje, que a gente possa, Senhor, nos lembrar de que foi com muito sacrifício que esse evangelho chegou até nós. E que nós possamos, Senhor, dar continuidade a esse evangelho que é passado de geração para geração. Que a nossa geração e as próximas não sejam vazias, não esvazie o evangelho da cruz, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para que a gente possa abrir os nossos olhos. Ó Jesus, nós te amamos, Senhor. E que a cada dia a gente possa provar que nós realmente te amamos, Senhor. Que nós possamos realmente viver um evangelho, Senhor, que te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Não é muito minha especialidade trazer palavra, não, nem nada, mas estava conversando com Jesus mais cedo e uma das coisas que veio muito forte no meu coração, até eu não sei quem postou lá no grupo, mas alguém postou algo muito legal lá no grupo sobre um roteiro, vamos falar assim, um checklist para você começar a ler, para você enxergar a nova aliança. Acho que foi a Idirã ou a Maria, não lembro quem foi. Tem lá, né? Aí começa pelo livro de João, tal, aí vem falando. E aí eu falei, cara, eu vou ler a Bíblia dessa maneira agora. Vou ler aqui, vou começar a ler. E eu queria falar um pouco hoje sobre o livro de Romanos, né? Porque Romanos ele fala muito sobre a vida pela fé. E a fé que, na verdade, que se justifica todas as coisas. Eu não li todo o livro de Romanos, já li o livro de Romanos outras vezes, mas eu estou aqui no capítulo 6, entre o 6 e o 7. E vai muito de encontro com a oração da Karina, que ela começou, né, que é mais louco, é isso, né? Que verdadeiramente, de fato, nós possamos viver e não só falar do que a gente ouviu dizer. Que hoje se vive muito do que ouviu alguém fazer ou que alguém ouviu algum grande homem fazer. E isso tem duas coisas que podem nos machucar e podem nos atrasar no nosso processo de intimidade. Porque quando eu paro de valorizar as pequenas coisas que eu vivo, que talvez eu olho como pequena, mas talvez para outras pessoas é muito grande, eu não estou sendo grato com o que está vindo a mim. Né? E eu não estou honrando, né? Porque uma das coisas que eu aprendi com o Rahend é sobre honrar as coisas, não do jeito que a igreja prega, mas honrar no sentido da palavra de fato dar valor àquilo, valorizar aquilo que você recebeu. Porque se com pouco eu não consigo valorizar, como que a gente vai conseguir valorizar? Como é que vai vir mais para nós? Como que vai vir uma porção diferente para mim, para que eu possa caminhar cada vez mais, com ousadia? Se eu não estou conseguindo enxergar nem aquele pouco que aos meus olhos é pouco, né? Quando eu paro de enxergar dessa maneira, e aí eu não tenho um coração grato, né? Isso não é um coração grato. E eu vejo muito que a gratidão, você ser grato em todas as coisas, é algo que realmente precisa ser começado a enxergar de outra maneira. Porque a gente ser grato, né? A gente ser grato quando as coisas vão tudo bem, é como Jesus disse, né? Isso os gentios fazem. Isso qualquer um faz. Ser grato quando tá indo tudo mil maravilha. Não tem... Qual é a lógica de não ser grato? Só quando a pessoa é realmente amarga, a pessoa não tem nada assim, ela não está disposta a enxergar a vida como uma beleza que ela tem, né?
Ela, de fato, ela quer enxergar só dificuldades em todas as coisas. Mas as coisas estão indo bem. Agora, nós somos chamados para viver um nível diferente. Nós somos convidados a viver num nível diferente. E para isso a gente precisa aprender a ser grato quando as situações não estão aos nossos olhos nos beneficiando, vamos falar assim. Eu acho que nada daquilo vai me fazer bem. Ou daquilo não... Puxa, deu tudo errado. É aí a hora que eu, de fato, tenho que olhar eu posso, como eu tenho aprendido, né? A gente tem que falar do que nós vivemos, de fato. E já fazem alguns anos que eu vivo dessa maneira, eu nem tinha entendimento. De aprender a olhar para as coisas e falar, cara, isso vai ter que cooperar para o meu bem, porque não tem outra solução. A solução humana não tem como reverter essa situação onde eu estou. E quando eu decido viver dessa maneira, e quando eu me posiciono dessa maneira, as coisas se transformam assim que... E aí a gente fala, realmente, o sobrenatural de Deus fluindo através de nós. Mas isso vem de uma posição. Primeiro eu preciso me posicionar, como a gente comentou ali no começo, né? Que a Karina, como eu comentei do vídeo que a Karina falou, eu vejo isso, sabe? As pessoas estão querendo se posicionar só pro oba-oba. É tudo maravilhoso, é tudo graça sobre graça. Não quer dizer que não seja. Só que a gente precisa entender que o nosso caráter precisa ser transformado. Porque quando Jesus usa aquele... Eu não lembro exatamente que passagem que tá, mas Jesus fala assim, se te pedirem para andar ande 2. Se te tomarem a capa, dê também a túnica. Então, para isso, você precisa ser forjado no seu caráter. Você precisa, de fato, querer ser forjado, porque ele não vai interferir no seu livre-arbítrio, ele não vai forjar. Ele vai usar as coisas que você passa para que você seja forjado. Isso é uma situação que ele usa para cooperar para o seu bem. É isso que a gente precisa começar a enxergar. Os desafios que nós passamos. Nós não passamos problemas, nós passamos desafios para que a gente possa amadurecer. De fato, na fé, de fato, na consciência de onde nós estamos, na consciência de quem habita em nós e quem flui através de nós. E isso só com os desafios. Então, hoje, no dia de hoje, o Álvaro, eu tenho uma consciência, porque isso é uma questão de consciência, gente, não é uma questão de ser melhor ou pior, não é nada disso. Eu não vejo ninguém diferente. Nem esses caras que talvez é considerado heróis da fé ou tal, eu não vejo eles diferente de nenhum de nós que está nessa sala aqui. A diferença só é uma. Eles decidiram crer que, de fato, tudo aquilo que Jesus disse sobre eles é verdade. É só essa a diferença, é muito simples. Isso uma criança de 6 anos, 7 anos, você explicar para ela, ela vai entender e ela vai viver daquele jeito. Porque ela não vai duvidar um minuto. Álvaro, então quer dizer que as dúvidas virão? Sim, as dúvidas vão vir. Mas é a hora que você tem que decidir. Eu decido acreditar naquilo que meus olhos estão enxergando ou naquilo que ele falou sobre mim. Entende? Então, eu acredito que para a gente avançar de fato, eu preciso de fato dar valor às minhas experiências. Eu preciso de verdade olhar as minhas experiências e falar assim, obrigado, Jesus, porque eu sei que isso aqui vai me forjar. É isso que vai fazer a gente subir o nível de intimidade. É isso que vai fazer a gente se mover em Deus. É isso que vai fazer a gente se aprofundar em cada vez em águas mais profundas. Porque o que acontece? Eu vejo assim, ó, Paulo fala isso, agora eu não vou lembrar. Olha, eu não sou bom nos lugares não, tá, gente? Eu sei que tá escrito. Mas no lugar eu não tenho certeza, não. Eu sei que Paulo fala assim, que quando nós éramos crianças, nós precisávamos de tutores. E é fato. A partir do momento que ainda sou criança, eu preciso de tutor. Né? Porque eu não sei fazer algumas coisas, eu ainda não consigo me mover em algumas coisas. Mas chega uma hora que a gente precisa se libertar dessas criancices que a gente carrega.
E a criancice, para mim, ela tá muito ligada, às vezes, ao nosso ego. Porque a gente está preso às coisas que falaram sobre nós. Então, quanto mais eu me relaciono com ele, né, eu vejo de fato quem eu sou. Inclusive, eu estava lendo em Romanos hoje, ele fala, né, que... Como foi, amor, que a gente leu aquela hora de manhã que eu comentei com você, que eu achei muito interessante? É a sua intimidade diária vai te mostrando a imagem dele. Entende? Porque assim como ele é, eu sou. Que poderoso que é isso. Parece ser muito simples. É que o judeu, ele entende o poder do eu sou. O judeu entende o que a palavra eu sou significa. O judeu sabe que o eu sou carrega algo muito além do que você falar eu sou. Ele sabe que carrega provisão, carrega vida, saúde, prosperidade. O judeu sabe que a palavra eu sou carrega tudo isso. Então, quando a gente de fato entende isso, que ele resolveu, sabe? Isso que é o mais louco. Eu tava falando hoje com a irmãzinha, né? Ela me ligou. Uma moça que eu conheci nas feiras, quando eu vendia mesa e cadeira para restaurante. Deixa eu só pegar um cabo aqui. Quando eu vendia mesa e cadeira para restaurante, e aí eu conheci essa irmãzinha, não entendia nada de Nova Aliança, não entendia nada. Eu só acreditava em Deus, sabia que ele era meu pai, que ele cuidava de mim, que eu não precisava pedir nada para ele. Isso eu tinha certeza, porque meu pai sempre me ensinou isso. Meu pai já começou com um processo diferente. Ele falava assim, não, só agradece, porque Deus sabe tudo que você precisa, só agradece ele, que ele cuida de você. E aí a irmãzinha me ligou hoje. E aí eu falei assim para ela, falei, sabe o que acontece? Conceição, o nome dela é Conceição. Ela falou, você sumiu e tal. Eu falei, sabe o que acontece? Eu dei uma parada na internet, porque a gente precisa balancear as coisas. A gente precisa compartilhar com os irmãos, sim, mas a gente precisa começar a viver de fato as coisas que a gente compartilha. Porque senão isso é religião. Eu vou falar de um monte de coisa e eu não vivo nada daquilo que eu falo. Qual que é a diferença desse para religião? Nenhuma. Agora só é mais bonitinha. Agora é online. Você não precisa ir num templo, você não precisa pagar dízimo. É só essa a diferença para mim. Então, se a gente não tomar cuidado, qualquer movimento que nós possamos fazer vira religião. Até na nossa casa. Você pode se reunir 10, 15 pessoas. Se não tomar cuidado, daqui a pouco vira uma religião. Tem um ídolo, tem uma pessoa especial, que ela é diferente, as pessoas enxergam ela como diferente. E eu creio, de todo o meu coração, que quando as pessoas elas começarem a viver a simplicidade do evangelho, né? E até comentei com ela isso. Eu falei, sabe o que acontece? As pessoas elas estão buscando demais revelações de coisas, não que talvez não seja importante, é importante, mas a revelação que está escancarada na nossa cara a gente não quer viver, que é assim como ele é, eu sou. Quem nele crê fará as obras que ele fez e ainda maiores. E aí é uma provocação que eu faço não só para vocês, mas para mim também. Será que nós de fato estamos andando como Jesus andou nessa terra? A gente não pode esquecer que nós só temos essa vida para fazer isso. Essa passagem terrena. Apenas essa chance nós temos. Ele não está cobrando nada, ele não vai te julgar, ele não vai jogar nenhum peso em cima de você. Mas é você que talvez vai deixar de desfrutar de tudo aquilo que ele tem para você. Quando você ainda estiver apegado aos seus entendimentos. Quando eu falo isso, eu falo com muita tranquilidade, porque eu olho para Paulo, tá? Eu me espelho muito em Paulo. Eu gosto muito de Paulo, das cartas de Paulo. E eu sempre gostei. Não, mas eu gosto muito de Paulo, da maneira como Paulo colocava as coisas. E Paulo fala assim: olha só, Paulo era um cara que, perante aos judeus, né, perante ao grupo que ele frequentava, que seria, acho que ele era fariseu, né? Se não me engano, Paulo era fariseu, né, Karina? Karina pode confirmar aí, né? Ele era um dos caras mais letrados para a idade dele, era o cara que tinha ido mais longe no entendimento, é o cara que, sabe, tipo assim, o cara top. Aí ele pega e fala assim:
eu considero tudo que eu sabia esterco, né, perto de ter conhecido Jesus. Então, será que a gente às vezes não está apegado a coisas que talvez vão nos impedir de ir ao próximo nível? Então, o bate-papo nosso hoje, eu queria falar muito sobre isso, sabe? De a gente largar as coisas que nós precisamos largar para trás. A gente, de fato, não estar cheios de si mesmos, para que a gente abra espaço para esse novo, esse homem novo que nós precisamos se revestir todos os dias. Porque quanto mais eu me revisto desse homem novo, mais eu vou caminhar assim como Jesus caminhou na terra. Mais milagres eu verei. Porque, na verdade, é só porque a partir de agora eu tive a simples consciência de quem eu sou. Olha como que eu vejo o evangelho com muita simplicidade. Eu busco enxergar com a maior simplicidade possível. Porque eu vejo Jesus muito simples. Nas parábolas, quando ele contava as parábolas, ele falava com um pescador sobre pescar. Ele falava com um agricultor sobre agricultura. Mais simples que isso é impossível. Né? Então, eu acho que quanto mais simples nós vivermos e sermos simples, mais a gente vai refletir Jesus nessa terra. Mais coisas nós vamos ver. Porque ele avisou, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos viram o que ele tem para nós. Ouvidos ouviram, né? Por aí. Que os ouvidos não enxergam. Os olhos viram, mas é que você confundiu. Né? Nós estamos, tá tudo bem. Vai carregando. A professora aqui do lado é embaçada. Mas ninguém viu. Você também não sei do que, desse jeito. Ai, Jesus, tô brincando, gente. Mas então é isso, sabe? É quando a gente busca essa simplicidade, viver essa simplicidade. Isso a gente pode fazer diariamente, na nossa casa, com o nosso vizinho, né? De fato, ser Jesus aonde eu estiver, a cada momento, a cada segundo. Porque a terra está ansiando por isso. Para que, de fato, Jesus se reflita na multiforme sabedoria através de cada um de nós. Né? Cada um de nós. E o mais louco aí é algo talvez que vocês precisam expandir a mente de vocês. Quando você tomar essa decisão e começar a viver assim, a sua decisão vai impactar milhões de vidas. Não é porque você vai virar pregadora, não é porque você vai virar nada disso. É porque nós fazemos parte de um só. E quando um toma consciência, ele acarreta na consciência para mais várias outras pessoas. Isso atinge gerações. É isso que a gente precisa ter a consciência. E isso é o mais louco. E aí agora eu vou falar um pouquinho de ciência, porque você vê que até a ciência, ela comprova aquilo que já está escrito na palavra. É isso que é o mais louco. Tem gente que acha que a ciência vem contra, mas a ciência comprova o que está escrito. Cada dia mais está vivendo isso. Então, foi feita uma pesquisa com os primatas, né, com os macacos, que eles viviam em regiões diferentes. E quando esses macacos começaram a fazer uma certa ação aqui com a água e lavando, porque acho que era para tirar o sal, não vou lembrar exatamente a pesquisa, os macacos que eram da mesma espécie de outra região, que não estava perto, começaram a fazer a mesma coisa. Então, olha que louco. A ciência comprova que quando você, começamos a andar em amor, a ser assim como ele é, nós vamos despertar mais pessoas, mesmo sem a gente saber o que estamos fazendo. Sacou? Apenas uma decisão muda tudo. Apenas o seu desejo de ser como ele é vai mudar as coisas. E isso vai impactar para as pessoas que estão à sua volta. E aí, à medida que você vai começando a andar dessa maneira, você vai começando a ter a consciência, porque eu falo muito isso para as pessoas que andam próximo de mim, que tudo é sobre estágio de consciência. Quando você está consciente de quem você é, quando você chega no lugar, você fica uma bandeira. Aqui
só vai operar as coisas do reino. Deu. Qualquer luz que tinha, qualquer treva que tinha aqui vai se apagar, porque a luz está chegando. E com sua boca você faz isso. Na hora que você estiver indo numa padaria, quando você estiver indo, sei lá, comprar alguma roupa, indo vender alguma coisa, sabe? Quando você estiver indo para casa de alguém, tome essa consciência de quem você é. Não deixe as coisas soltas por aí. Porque o que está faltando para a gente é se posicionar. Entendeu? Porque que acontece? Quando você se posiciona e você anda como quem você é de fato, as coisas ao seu redor vão mudando. O ambiente muda. Entende? Por exemplo, a gente estava no final do ano passado, a gente estava num encontro muito louco. Foi bizarro. Tava o encontro, tal, a galera, e um monte de ataque porque o encontro se acabasse e tal. Foi muito louco. Só que as pessoas não repararam. Só quem está muito atento repara isso. Tinha três crianças no encontro. 3 crianças. E as crianças ficavam correndo, brincando. Até que as crianças estavam ali, o encontro fluiu. Na hora que as crianças foram embora, parece que a treva engoliu. Assim, e ninguém prestou atenção. Aí o ataque veio mais violento, até que fizeram a gente sair do lugar e sair. Mas eu e a Sara reparamos. A gente falou assim, você reparou que depois que as crianças foram embora, como mudou o clima? Até o clima ficou mais pesado. É muito louco. Então, por quê? Porque a criança carrega essa alegria, essa leveza, essa vitalidade do céu. Porque eles estão na pura essência deles. Às vezes não como homens, né? Porque como homens eles ainda precisam corrigir algumas coisas do ego. Eles precisam, na verdade, ter professores que andam assim como Jesus andou. Porque se uma criança tem esse espelho, qual que vai ser o espelho dele? Saca? As pessoas querem ensinar as crianças de falatório. A criança não aprende de falatório. A criança aprende o que ela vivencia. Entende? Por exemplo, a Carla aqui em casa, desde que a gente começou a viver tudo isso, de fato a gente entendeu que nós vivíamos pela fé, de fato que a gente entendeu que era o que a gente falava com a nossa boca criava, a Carla começou a aprender. E aí a Carla tem várias experiências, quando eu sento com pessoas, elas ficam chocadas. Mas não é porque a Carla é especial, não, é porque ela começou a viver e começou a falar o que ela estava vendo, os pais vivendo. Simples. Exemplo. Todos somos especiais. Entende? Então, assim, quando de fato a gente começar a viver isso, esse exemplo de vida nosso vai as pessoas... Por isso que tem uma fala do... Acho que é André, né? Aquele pastor que fala meio rouco, grandão, né? André é o nome dele, eu acho que é, né? Um barbudão. Acho que é André o nome dele. Eu acho que é André. Que ele estava num podcast que ele fala assim, do sal, né? Jesus fala que nós somos o sal da terra. Eu achei muito louco, né? Ele falou que aí todo mundo fala, o sal salga, o sal conserva, não sei o quê. Ele falou, mas tem uma coisa que o sal faz que ninguém prestou atenção. O sal dá sede. Olha que louco. Quando ele fala, o sal dá sede. Então, para que nós possamos ser sal para as outras pessoas, as pessoas têm que ver a nossa vida e falar, uau, eu quero esse Jesus que o Álvaro tanto fala. Que vive, né? Ou que ele vê na sua vida. Porque quando você vive isso, o que você fala, não tem como não sair Jesus da sua vida, da sua boca, não tem como, é impossível. Mas para isso a gente precisa desafiar. Que a nossa vida seja para honra e glória do nome dele. Exato, né? de fato. Que a nossa vida reflita ele. Exatamente. Que a nossa vida reflita ele. Né? E no livro de Romanos fala muito isso, da gente viver pela fé. A gente foi justificado pela fé. Nós somos salvos pela fé. É tudo pela fé, gente. A fé é simples. A fé o mais simples possível. A gente vai viver todas as coisas. Só que a gente precisa honrar os passos que nós temos dado. A gente precisa, de fato, honrar aquilo que nós temos ouvido dele. A gente tem que se desapegar da cultura do erro. A cultura do erro nos paralisa. A gente tem medo de errar. Quem tem medo de errar não vai avançar. Porque quem tem medo de errar não faz. Quem tem medo de errar não tem como avançar, me desculpa. Eu queria te falar outra coisa.
mas você não vai conseguir avançar. Não é porque Jesus não pagou o preço, não é por nada disso. É porque, infelizmente, você está mais apegado ao que te ensinaram sobre o erro do que de fato você viver. Porque, vamos parar para refletir. Uma criança, antes dela caminhar, ela chega a cair 3.000 vezes antes dela ficar em pé e dar o primeiro passo. Isso é pesquisa científica de novo. 3.000 vezes. Imagine se ela tivesse desistido de andar por causa do erro. A gente parou de ser como criança. Essa é a verdade. Então nós precisamos voltar a ser como crianças nessas atitudes. A gente não pode ser paralisado pelo medo de errar. A gente tem que ser de fato. Porque assim, quando a intenção do nosso coração, né? Em Romanos fala, né? A fé movida pelo amor. Então, quando eu me movo pelo amor, né? Eu já vi a Tuca falando isso uma vez, eu achei bem engraçado. Até quando eu dou uma profecia errada, o Espírito Santo vai dar um jeito lá de fazer a pessoa entender, e é isso aí mesmo, acabou. Porque a intenção dela profetizar não foi para ela se vangloriar, para ela se achar melhor que ninguém, não. A intenção dela foi assim, eu quero, Jesus, uma palavra para me derramar o amor, o teu amor na vida daquela pessoa. Para que aquela pessoa se sinta amada de fato. Para que ela se sinta, para que ela veja que Jesus sim se preocupa com ela. E aí, ele transforma tudo. Ou de fato será que de fato a gente acredita que tudo coopera para o nosso bem? Né? Tem um versículo que eu gosto muito, que eu guardo no meu coração, quem nele crê jamais será envergonhado. Então, se a sua atitude é em amor, é para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas de fato tenham contato com esse Jesus que ama, né? O que ele mais fez nessa terra foi amar extravagantemente. Se a gente só copiar isso de Jesus, todo o resto, posso falar para vocês, nem profecia, nem outras coisas vai chegar perto do que se a gente só copiar em Jesus no amor extravagante que ele teve. Toda pregação, todo culto, qualquer coisa que chega a fazer, não vai chegar nem perto de a gente andar somente em amor. A gente copiar ele, porque Jesus ele constrangia as pessoas em amor. Jesus, ele vivia em amor. Sabe? Eu vi uma vez, eu estava lendo, não lembro qual que é o livro que fala, mas eu acho que é nos evangelhos. Nos evangelhos eles falam, quando Judas vem beijar Jesus, né? E aí Jesus chama ele de amigo. Aí uma pergunta que a gente tem que fazer, você acha que Jesus é falso? Eu não acho. Jesus ainda tinha ele como um amigo. Não interessa o que ele fazia para Jesus. Jesus ainda continuava sendo amigo dele. E Jesus sabia de tudo? Será que a gente, no lugar dele, faria a mesma coisa? Será que a gente tivesse a visão mais para frente e falasse, pô, aquela pessoa vai me trair? É um danado, e já ia começar a xingar. Eu não quero andar perto desse cara, não sei o que, e tudo mais. Mas Jesus sabia do propósito que ele ia cumprir, era muito maior do que qualquer coisa. Então, ele amou as pessoas, porque é o que ele veio para mostrar, que só o amor muda tudo. Só o amor, de fato, transforma todas as coisas. E para a gente viver essa simplicidade, a gente precisa engolir muito do nosso ego. A gente precisa engolir muito. Eu não digo engolir. Vou mudar essa palavra, porque eu acho que essa palavra não ficou legal. Acho que a gente precisa transformar. A gente, de fato, precisa transformar a nossa mente. Quando a gente não precisar mais de defesa, a gente está no caminho. Quando eu não precisar mais se defender. Porque quando a gente quer se defender, eu estou querendo defender a minha posição, a minha opinião, o meu ponto de vista.
E para quê? Será que não, às vezes não é só para mim falar assim, pô, eu sei mais que tal pessoa? Ou eu entendo mais que ele? Sendo que o nosso mestre, ele mesmo, quando ele precisava, ele fazia perguntas difíceis, né? Ele tinha, é por isso que a gente viver no espírito é sobre estar sensível, né? Mas quando ele precisava, ele se calava. Deixava o cara falar, pode falar, amigo. O coração do cara tá tão endurecido que às vezes você entrar em conflito só vai causar mais ira, mais confusão. E quando de fato ali você poderia derramar o amor sobre a vida daquele cara. Ouvir, talvez, só apenas ouvir. Esses dias, uma vez eu falei para uns amigos, eu falei, cara, a palavra fala assim, dai a vida pelo seu irmão. Né? E aí eu fiz uma análise simples. Qual que é a coisa mais preciosa que nós temos nessa terra que ela não tem volta? A coisa mais preciosa que nós temos hoje que não tem volta é o nosso tempo. Né? Como muitas pessoas falam, tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. Né? Isso é o conceito capitalista, né? Tempo é dinheiro. Não, tempo é vida. E tempo não tem volta. Quando você, olha que louco, quando você de fato investe meia hora, 1 hora, 20 minutos, 10 minutos para olhar no olho do irmão e ouvir ele de fato, não pensando em outra coisa, não com o celular na mão, falando com ele, o celular aqui. Não, entendi. Aham. Não. Atenção de verdade. Você está dando a vida pelo aquele irmão, hein? Porque você está investindo a sua vida na vida dele. Isso é vida na vida, de fato. Isso é comunhão. Quando eu sento e nada mais me interessa a não ser a vida daquela pessoa que está na minha frente. E o mundo hoje, ele tem tanta coisa gritando na nossa mente, muita coisa bombardeando na nossa atenção, que a gente nem consegue sentar e olhar no olho do irmão e de verdade ouvir ele. Sem ter, talvez, uma opinião, sem ter uma crítica ou um julgamento. Apenas acolher o que aquela pessoa está ali. Às vezes ele não quer opinião. Às vezes ele quer só desabafar. E aqui também não estou falando que você tem que ser o pinico dos outros, né? Porque tem gente que usa sua orelha para pinico, né? Você ouve a pessoa, tal, aí, não, entendi, tal, né? Dá um abraço, fala assim, tá, mas e aí, qual que é a atitude? O que você pode fazer para mudar isso? Né? Qual que é a sua, né? Qual que é a sua ação para mudar isso? Eu entendi, eu ouvi, faz sentido, mas também a gente pode fazer as pessoas, quando a pessoa ela vive só naquele estado de vítima, querendo só derramar tudo sobre você, talvez uma perguntinha simples faz ela entrar no estado de ação. Tá bom, mas e qual é a sua atitude perante a tudo isso que você falou? O que você pode fazer para mudar isso? Entende? Eu ouvi, mas eu também ajudei o irmão agora. Opa, vamos pensar. O que fazer? Entende? Então, assim, às vezes, nesse mundo corrido, nesse mundo louco, a gente não consegue seguir essa simplicidade das coisas. Porque tá tudo, tem coisa me acionando, é o celular tocando, o Zap, o Instagram, é o não sei o que, o próximo curso, o próximo vídeo, a próxima aula, o próximo não sei o que, sempre o próximo. O nosso anseio está sempre no próximo lugar e nunca no agora. Eu tenho aprendido, eu já tinha lido isso num livro há muito tempo atrás e agora tenho aprendido de fato, que é viver o hoje, como Jesus fala na palavra. Né? Se preocupais, pois, não se preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã se acarretará com as próprias inquietações. Quando você vive o hoje intensamente, você não tem tempo para ficar investindo em coisas que não vão te fazer avançar. Quando você vive o hoje de verdade, você entende que você é amado, que você é aceito, que tudo que você precisa para o hoje já está à sua disposição. Pode parar aí agora, faz essa reflexão. Se o que você precisa para hoje não está nas suas mãos. Só que a terra,
a terra, o mundo, fez a gente, colocou em nós, quis colocar sobre nós algo, uma demanda de coisas que não fazem sentido nenhum. E às vezes a gente gasta boa parte da nossa vida correndo atrás dessas coisas sem sentido. E tá tudo bem, faz parte do processo de cada um. Tem gente que vai acordar antes, tem gente que vai acordar depois. Né? Não se sinta pressionado ou nenhum peso por causa disso. Só, quanto antes, entenda que tudo que você precisa, tudo, de fato, você já tem hoje. E não deixe sair da sua boca nada além disso. Porque a sua boca foi feita para criar. Então não deixe a sua boca falar ao contrário de quem você é. Porque senão você entende na sua mente, talvez no seu coração, que você está transformando o seu coração, mas a sua boca está o tempo inteiro falando contra você. Aí a gente vai lembrar lá em Provérbios está falando, né? Que o homem se alimenta daquilo que sai da boca dele. Então, essa foi uma decisão nossa aqui, né? Como eu comentei que eu ia falar de coisas que nós temos vivido. Eu e a Sara, nós tomamos a decisão esse ano, do final do ano para cá, que agora nós não vamos abrir a boca para falar nada que os nossos olhos estão enxergando. Nada. Quando a gente, brequei, segurei a boca e vou falar o contrário. Por quê? Porque eu preciso começar a plantar a semente na terra, fazer aquilo germinar, aquilo dar fruto, o que sai da minha boca. Porque, de fato, se a gente crê que a nossa palavra tem poder, eu preciso refrear a minha língua em algumas atitudes, em algumas ações, em algumas falas. E, de verdade, sair só da minha boca coisas que edificam as pessoas. Para que a gente viva, de fato, aquilo que Jesus preparou para cada um de nós viver. Só que a gente precisa perseverar, gente. A gente precisa entender que todos nós estamos num processo. Eu não vejo ninguém, tá? E aí eu falo ninguém mesmo, muito distante de cada um de nós que está aqui. Nossa, Álvaro, como assim? Mas tem fulano, tem Beltrano. Não, em alguma área da vida ele precisa evoluir. É como cada um de nós aqui. Em alguma área da vida nós precisamos evoluir. Em alguma coisa nós precisamos entender. E quando? Aí eu vou falar a minha visão, tá? Aí agora é a opinião do Álvaro. E quando eu, por achar que eu estou num patamar diferente de vocês, começo a me posicionar nisso, é aí que eu começo a cair. Porque ninguém foi colocado acima de ninguém. Ninguém foi colocado nesse posto de melhor ou pior. Porque aí você está julgando pela sua própria régua. Você, eu que já caminhei mais. Não, eu tive uma caminhada, mas às vezes a minha caminhada, eu acho que é muito distante, é nada. Eu dei um passinho só. Você está do meu lado. Em outras áreas você caminhou muito mais do que o Álvaro. Entende? Porque todos nós somos iguais e fazemos parte do mesmo corpo. E aquilo que eu caminhei, se não está edificando os outros irmãos, se aquilo não está equipando a igreja, de que vale? De que vale? Se aquilo não está frutificando na vida de outras pessoas. Se aquilo de fato não está sendo multiplicado. Porque a única coisa que multiplica quando se divide é o seu conhecimento. É a única coisa que multiplica quando se divide, sabia disso? Quando você divide aquilo que você carrega, aquilo vai ser multiplicado. Porque vai cair num coração fértil daquela pessoa que está sedenta por avançar e ela vai aplicar aquilo na vida dela e aquilo vai dar frutos. Então isso está sendo multiplicado. Isso de fato está sendo vida na vida. Isso de fato está sendo um irmão cuidando do outro. Um irmão encorajando o outro. Um irmão suportando o outro. Eu acho que esses passos simples fazem a gente avançar no que Jesus deixou para nós. O que ele pediu para que nós fizéssemos. Amassem uns aos outros. Entende? Quando eu olho para o meu irmão e eu me alegro
com os avanços dele. E tem vários irmãos que estão aqui que eu conheço já há mais tempo, por exemplo, a Karina, a Maria. Cara, a Maria sabe disso, que eu já falei isso milhões de vezes para ela. Ela não sabe o quanto que eu me alegro pela vida dela, pelo tanto que a Maria avançou, sabe? Porque eu vejo ela num lugar que nem ela mesma se enxerga, por exemplo. Eu vejo ela não que ela é melhor que ninguém, mas eu vejo, entende? Por quê? Porque você percebe a evolução das pessoas. E você pode ter certeza que cada um que está aqui, ó, mesmo que eu não tô vendo a carinha, ou quem eu conheço agora, ou quem eu nem conheço ainda, vocês já avançaram. Muito, 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 muito. Só que a gente sempre tem a mania de menosprezar aquilo que nós já vivemos. A gente tem essa grave mania. Tipo assim, eu acho que eu preciso de mais, eu acho que eu ainda não tô. Não, cara. Não é assim. Começa a valorizar o tanto de passo que você deu. E aí faça uma análise, uma autoanálise, olhando para o seu passado. Eu pode ter certeza que todo mundo aqui não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. É impossível ser. É impossível ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Então você já evoluiu. Você já mudou. Você já deu vários passos. Entende? Então comece a valorizar esses pequenos passos. Comece a honrar tudo isso de verdade. Comece a olhar com um olhar assim, Jesus, obrigado. Quanto eu mudei, o quanto eu evoluí, o quanto eu tenho para evoluir. Eu estou aqui nesse processo de evolução. Tem uma fala de um cara, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu achei muito, 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 muito interessante. Né? Ele fala assim, que quando você, por exemplo, ele usa um exemplo de uma cidade lá, de Balneário Camboriú. Ele fala assim, Balneário Camboriú, ele tinha um amigo que construía prédios, né? Então, quando ele estava construindo prédio, aí quando ele vai fazer a vistoria, né, da construção, ele botava o cinto de segurança e começava a andar na borda do prédio ali, no primeiro andar, certo? Só que aí o prédio estava sendo edificado, então tem o segundo andar do prédio. E aí ele botava aquele cinto de segurança e andava. O terceiro andar ele botava o cinto de segurança e andava. Só que quando ele já estava no 10º andar, ele já tinha dado várias voltas no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Quando ele estava no 10º, ele já não tinha medo. Ele sabia do risco, mas ele já não tinha medo. Porque ele já tinha criado habilidade para aquele nível que ele tinha chegado. Então as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, você não tem medo? Não, já estou entendendo. Eu sei que aqui tem um risco, mas eu já sei andar aqui na beirada, tô tranquilo. E aí às vezes a pessoa quer comparar. Aí imagina, aí o cara que do nada foi pego do primeiro andar e foi colocado no 10º. Ei, quando você chegar no 10º vai ter medo, cara. Porque você não passou pelo processo dos andares. Então, mesma coisa a gente pode usar o exemplo quando você sobe as escadas de um prédio, né? Você sobe a escadaria, né? Subindo ali, sei lá, 40 degraus para você chegar no primeiro andar. Então você subiu 40 degraus, chegou no primeiro andar. Subiu mais 40, chegou no segundo, mais 40, chegou no terceiro. Quando você chegar no quinto e cair, por exemplo, se você chegar a cair do quinto, sei lá, os 20 lances se você cair 20 degraus, você não voltou para o primeiro, você continua do quarto pro quinto. Por que a gente se autoflagela e eu não tenho fé? É isso que o inimigo quer. Como eu sou fraco, como eu não sei o quê. Não, para com isso. Caiu, sacode a poeira, levanta e vamos de novo. Você foi levado para outro nível. E cada nível que você vai ser levado é isso. Você tem que ter a humildade de entender que você está num nível diferente. Nesse nível talvez eu não conheça nada. Tá tudo bem? Se Jesus está me levando para esse nível é porque ele confia em mim. E afinal de contas, Jesus confia muito mais em nós do que nós mesmos, né? Esse é o detalhe, né? Senão ele não falaria, né? Quem em mim crê fará as obras que eu fiz e ainda maior. Então ele já está falando, eu confio demais em você, hein, Maria? Hein, Denise? Confio demais em você. Ô, Karina, você é louco. Você nem sabe onde você pode chegar. Mas eu sei.
Então, quando a gente confia no que ele preparou para nós, esquece os seus erros. Joga os seus erros no lixo. Não se preocupa com isso. Imagina Paulo. Se Paulo ficasse. Puxa vida, acho que eu não vou falar mais não, hein? Matei uma porrada de gente. Olha, tanto de gente. Eu mandei meter pedra em Estevão. Não, eu sou mau. Eu sou uma praga. Eu não entendo nada. Eu sou péssimo. Cara, Paulo sabia que os erros dele, ele sabia dos erros dele, ele tinha consciência dos erros dele. Mas ele sabia também que Jesus tinha perdoado. Só que ele sabia que ele tinha recebido perdão. Ele de fato resolveu transformar a mente dele. Ele de fato resolveu viver o perdão. Exato. Ele de fato resolveu viver o perdão. A Sara falou bem. Porque viver o perdão é entender, cara, eu errei, só que ele já me perdoou, eu vou aos pés. Por que Davi, tá escrito assim, ó, Davi era um homem, um coração segundo Deus. Como é que é, ô Karina? Você me corrige aí que eu não, essa parte eu não lembro, mas é por aí assim, né, Karina? Fale aí, Karina, você que manja mais dessa. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso aí. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, o que acontece? Eu também já estou terminando o Roseli, para não alongar muito. Então, se ele era um homem, né, segundo o coração de Deus, quantos erros e falhas Davi teve ao longo da vida dele? Se a gente ficar olhando isso, nossa, Davi errou isso, foi lá, mandou matar a mulher do cara para pegar a mulher do outro, e aí aquela coisa toda. Por quê? Porque Davi se arrependia, ele chegava nos pés e falava, me perdoa, porque eu errei. Reconhecer as nossas falhas é importante, mas eu ficar lambendo as minhas feridas não vai resolver, não vai me fazer ir para o próximo nível, porque a gente recebeu um espírito de coragem, um espírito de ousadia. Eu entendo que eu sou perdoado, que ele me perdoa pela minha falha, só que eu estou no processo. Ele não está preocupado com o processo, porque ele sabe quem vai ser a Karina, ele sabe quem vai ser a Denise, a Vanúbia, o Alex, ele sabe quem é cada um de nós aqui. Então ele fala assim, filho, confia em mim, só se joga no processo. Se joga no rio e deixa o rio te levar. Aprenda a entender quem você é. Eu acho que viver o perdão, na verdade, é algo mais desafiador que a gente possa enfrentar como cristão. Viver o perdão realmente de Cristo, saber que realmente nós somos perdoados, se fomos perdoados e acabou, e pronto. Vamos pro próximo nível. Porque assim, ó, quando eu não consigo nem me perdoar, como que eu vou perdoar outra pessoa? Entende? Se eu não consigo me perdoar, como que eu vou perdoar alguém? Então, para a gente viver essa plenitude, isso que Cristo já nos concedeu, eu preciso investir tempo nessa simplicidade que Ele é. Eu preciso investir tempo em ouvir Ele e acreditar que o que eu tenho ouvido vem direto dEle. Afinal de contas, eu entendi que a minha mente é de Cristo, tudo que vem a mim é de Cristo. Álvaro, mas isso é perigoso. Talvez é perigoso para quem não quer viver. A gente pode sondar o nosso próprio coração. A gente tem que buscar enxergar por essa perspectiva. Na posição onde nós já estamos. Aonde nós já estamos? Aonde nós já fomos colocados? Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E quem fez isso? Ele. Quem decidiu isso? Ele. Eu acho que você não merece, não sei o quê. Aí você vai discutir com ele lá na eternidade depois, quando tudo estiver no fim lá, ajeitado, você vai falar, Jesus, acho que você não tinha que fazer isso, hein? Vai discutir com ele. Foi ele que decidiu, velho. Só receba isso. Porque foi ele que quis isso para a sua vida. Foi ele que desenhou isso para a sua vida. Não é por merecimento, não é por esforço próprio, não é por nada disso. Foi ele que quis, simples assim. Então tome posse de tudo isso pela fé. Essa fé simples que vai mover todas as coisas.
E isso você só vai conseguir viver diariamente quando você estiver disposto diariamente a não andar pelo próprio entendimento. Porque o que a gente entendia, gente, o que a gente tinha de conhecimento, o que a gente tinha de entendimento, nos trouxe até aqui. Mas o que vai fazer a gente ir mais longe é, às vezes, a gente desapegar das coisas que a gente acredita ser como verdade absoluta. Porque a única verdade, pelo menos para mim, aí eu vou falando da minha perspectiva, a única verdade para mim absoluta é Jesus Cristo. Todas as outras verdades são questionáveis. E quem me conhece mais intimamente sabe que é assim que eu vivo. Se algo que eu aprendi hoje não servir para amanhã, eu estou disposto a largar e deu. Não estou nem aí. Porque tem coisa que a gente precisa entender que vai ser largado para trás. E às vezes são coisas boas que a gente acredita que é bom demais para a gente viver. Para a gente ir cada vez mais profundo, a gente tem que estar disposto a largar as coisas e viver um dia de cada vez, sabendo que o que eu preciso. Gente, desculpa aí, tá? Eu não sei o que aconteceu de novo. Mas acho que daqui uma hora vai cair de novo. Então nós vamos ter que cada uma hora refazer, tá bom? Vamos lá. Eu já tô acabando também, para não é muito tarde, né? Pra gente terminar já só. Então, assim, o que eu queria, né, deixar de finalmente aí para todos nós é que a gente de fato, né, como está em Romanos, né, o justo vive pela fé. Entende? Para a gente parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para tudo que está à nossa volta. E começar a buscar olhar para as coisas que estão à nossa volta como oportunidades. Assim, agora eu tenho opção. Ou eu vivo pela realidade da terra, ou pela realidade do céu. Qual que vai ser a minha perspectiva agora? Por onde eu quero olhar? Eu quero olhar pela realidade da terra? Tá tudo bem, normal, não tem problema. Aí eu vou enxergar esse monte de coisa, né? Tristeza, desgraça, essa coisa toda da terra. Confusão, briga, discussão, né? Esse lado é melhor que esse, essa posição é melhor que essa. É sempre esse nível mais raso. Ou eu prefiro olhar as coisas com um olhar celestial. Ou eu prefiro enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Porque sempre existem caminhos ainda maiores, né? Caminhos melhores para a gente poder trilhar. E nós fomos convidados a isso, a trilhar esses caminhos e convidar as pessoas a trilhar esses caminhos. Porque se nós queremos de fato representar Jesus nessa terra, as pessoas precisam olhar a nossa vida e falar, velho, esses loucos aí, eles
Eles não andam mesmo pelo meio normal, não é possível. Porque as coisas estão indo por aqui, eles estão indo aqui e para eles está tudo bem, né? Porque como que a gente de fato, será que a gente de fato acredita que tudo coopera para o nosso bem? Se a gente acreditasse que tudo cooperava para o nosso bem, é justamente quando está dando tudo errado que a gente tem que dar glória. Ou não? É por isso que a sabedoria divina é loucura para os homens. Tá tudo dando errado. Lascou. Aí você fala assim, glória a Deus, agora o negócio vai ficar bom. Por quê? Porque agora deu certo. Ué, como assim? Agora deu certo. Agora tá indo no caminho. Você tá ficando louco. O milagre acontecer tem que ter alguma coisa esquisita, senão não tem como o milagre acontecer. Não vai ver milagre nenhum. Se tiver tudo dentro do seu cronograma, bonitinho, dentro da sua agenda, dentro de como você planejou que ia acontecer, dentro do plano que você traçou, se tiver tudo isso aí, como é que é? Tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tem problema viver assim? Não tem problema nenhum. Eu também não estou aqui querendo colocar ninguém em nenhum tipo de caixa. Cada um vive conforme quer. Cada um vive conforme o coração acredita. Simples assim. Se eu olhar para as coisas e só ver, nossa, agora deu ruim, só vai ter problema, não sei o quê. Desculpa, irmão, vai vir mais. Sua perspectiva é só de problema? Nossa, mas isso, não tem... Não. Um dia de cada vez. Foi isso que Jesus pediu para você focar. Foca no hoje. Um dia de cada vez. Seja quem você foi chamado para ser hoje. Viva apenas hoje. Não, mas eu tenho uns planos, não sei o quê. Pois é. Esteja disposto a rasgar os planos. É isso que eu falo para as pessoas, né? Porque, não sei se alguns sabem, mas eu fiz coach, então eu tenho formação em coach, tenho um monte de coisa. E no coach ensina muito isso. Você tem os planos e não sei o quê. Cara, hoje eu não faço quase nada do que eu aprendi no coach. Algumas coisas eu ainda faço que eu acho muito relevante. Agradecer, olhar as coisas como gratidão. Tem muita coisa que o coach ensina que é... O problema é que as pessoas pegam tudo que as pessoas ensinam, não, isso aqui não presta, vamos jogar fora. Não é assim não, gente. Retenha o que é bom. Aprenda, a gente precisa ter essa sabedoria, reter as coisas que são boas. As coisas que não servem a gente joga fora, tá tudo bem. Como em qualquer ensino, como qualquer coisa que a pessoa possa te passar. Aprenda a reter o que é bom. O que vai fazer você subir o nível. Então hoje, Álvaro, como que é a sua vida? Eu não tenho planos. Eu tenho direcionamento que Deus já me mostrou de várias coisas, mas eu não faço planos. Sabe por quê? Porque a vida com Jesus é muito dinâmica. E se você às vezes quer ter só as coisas do seu plano, tá errado? Não tá errado. Só que você entende-se que você vai viver uma vida um pouquinho mais limitada em algumas coisas, tá tudo bem. Não tem problema disso. Agora, se de fato você quer viver uma vida ilimitada, você precisa estar disposto a entrar na agenda dele, não ele entrar na sua agenda. É isso que a gente precisa entender. Uma coisa que o Reinhard me ensinou que eu achei muito louca, ele fala assim, que a sua oração seja, Jesus, que eu faça parte da sua história, não você parte da minha. Porque a história que ele tem para cada um de nós é muito além, muito melhor do que nós podemos imaginar ou planejar. Porque a gente tem que estar disposto à aventura, né? Porque é uma aventura. Porque ele primeiro precisa nos purificar das mentiras que foram coladas em nós. Porque cada um de nós aqui, ó, do mais novo ao mais velho, muitas mentiras foram coladas em nós. Eu sempre falo isso para as pessoas. A gente tem um emaranhado de mentiras que nos envolvem. Mentiras sobre a nossa identidade. A principal mentira é sobre a nossa identidade. Isso eu tenho a convicção e posso falar para vocês. A principal mentira é sobre a nossa identidade. Essa é a principal mentira. É isso que nos limita em todas as áreas da nossa vida. Entende? Essa é a principal mentira. Então, tem mentira sobre N coisas que foram coladas em nós, que faz a gente não avançar. Então, para isso, a gente precisa liberar perdão. A gente precisa, de fato, liberar aquelas coisas que estão dentro de nós e a gente deixar aquilo ir.
Então, assim, que a gente possa entender que tudo nessa vida com Cristo é pela fé, gente. Tenha fé em quem você é, porque Ele já sabe quem você é. Ele crê muito mais em você do que você mesmo, como eu já disse. Tenha fé naquilo que você foi chamado. Tenha fé que aquilo que você está fazendo tem um propósito. Pode ser a coisa mais boba, mas se você sentiu no seu coração, faça. Porque tudo aquilo Ele transforma. Porque, na verdade, tudo vem da intenção do seu coração. Então, que a gente se provoque todo dia a ser mais como Ele foi. Que a gente se sinta incomodado enquanto ainda a gente não está andando como Ele falou que nós andaríamos. Mas não é uma incomodação que traga um peso, que traga uma sensação de culpa, de fraqueza, apesar de que a fraqueza é importante, né? Que é na fraqueza que Ele nos fortalece, mas que a gente enxerga a nossa fraqueza como um potencial para que Ele fortaleça a gente nisso. Mas que você não sinta, não olhe, não se veja pela perspectiva da ótica humana. Entende? Tente se enxergar como Jesus te enxerga. Puro, perfeito, santo, justo, aceito, amado. Nossa, Álvaro, tudo isso e muito mais. E acho que é muito mais ainda. A gente nem consegue mensurar em palavras, a gente não consegue nem traduzir em palavras. Que você possa, de fato, tomar posse disso. Desse poder que foi colocado em você. Que é quem você é, mano. Você é um ser poderoso. Porque Ele decidiu que assim seria. Não é pelo que você é bonzinho, porque você acorda cedo, ou porque você lê a Bíblia, ou porque você... Não, esquece tudo isso. Isso é justiça própria. É pela graça que superabundou na sua vida. Só que, como eu estava comentando no começo do bate-papo, né, Karina? Esteja disposto a passar pelas provas. Porque as provas, elas não são para Jesus provar você. É para você enxergar quem você é. Ei, a prova é para você mesmo, para você se enxergar o quanto poderoso você é, o quanto amado você é, o quanto cuidado você é. A prova é para que você enxergue a verdade, gente. O desafio é para que você cresça. Não é para te colocar para baixo. A dificuldade que aparece é para você dar glória, você transformar aquilo, você perceber que a sua atitude de olhar para aquele desafio e falar assim: obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu sei que tudo isso vai cooperar para o meu bem. Isso não vai me parar. Isso não me diz quem eu sou. Essa situação aqui não vai me fazer parar, essa situação não vai me fazer desanimar. Isso vai me fazer continuar avançando, agradecendo, porque eu sei que isso vai transformar o meu caráter. Porque o nosso caráter precisa ser transformado. É simples assim. Quanto mais simples for, melhor. E quanto mais rápido eu entender isso, mais rápido eu avanço. Mais rápido eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Porque, como eu falei lá naquela hora, né, Tuca? A lei, a gente precisa, como Paulo fala, né, que a gente ainda precisava do. Mas a partir do momento que você amadurece, você sabe que agrada o coração de Jesus. Você tem certeza de tudo isso. Então, que a gente possa viver todos os dias dessa maneira. E acho que eu falei até demais, mas é o que me veio no coração de compartilhar com vocês, né? Que é o que eu busco viver todo dia. E eu até dei uma sumida das redes sociais, porque estavam me consumindo muito tempo, e eu gastando energia talvez com coisas que realmente não estavam edificando. Então, tenho buscado viver mais com as pessoas que estão mais próximas, e de fato viver e derramar na vida delas aquilo que foi derramado em mim, e que elas possam dar frutos também, né? Que elas possam
transbordar isso na vida de outras pessoas, e eu acho que a gente não entende o poder do 1 a 1, mas o dia que a gente entender o poder do 1 a 1, uma vida transformada vai transformar milhões de vidas, uma vida decidida a se render para esse Jesus que cuida, que prepara, que transforma, que faz toda essa transformação nas pessoas, vai transformando de um em um. Aquele um fala para mais um, para mais um, para mais um, e isso vai acontecendo. Vocês possam viver essa simplicidade diária. Era isso. Arenaí, como é que é agora o bate-bola? Esse que toca aí agora. Pode abrir o microfone e falar aí. Então, ó, a gente agora são 21h16. Então a gente poderia ter comentários até 21h30, para a gente não se estender. E depois a gente vai para a parte profética até as 10 horas. Aí depois das 10, quem quiser ficar e contar sobre a sua vida, sobre, né, testemunhos, porque assim, e tem a Santa Ceia também, né? Então, às 9h30 a gente faz a Santa Ceia e entra no momento profético. Fechou. Então, tá aberto para quem quiser fazer algum comentário do que o Álvaro falou, né? Não é comentários, então eu queria contar um testemunho, isso é bem pro final. Então, aí tem que ficar ou pro final, ou então joga lá né? Porque senão a gente não sai daqui hoje, nunca mais. Então, vamos organizar esse trem aqui. Fechou. A Diana levantou a mão. Pode falar, Diana. Álvaro, muito obrigada pelo que você falou. Foi bom para mim. Veio de encontro com, né, mais uma coisa aí que preciso praticar, né? Especialmente essa questão que você falou de se posicionar de acordo com o que a gente é, né? À medida que a gente acredita, né, na nossa identidade, se posicionar diante disso né, e não ficar tão preocupado com o resultado, mas sim na decisão que a gente já tomou, né, de quem a gente é. Sim. Porque resultado é apenas resultado. A gente que criou um bicho. Nossa, eu errei agora. Porque todo o sistema foi construído para isso, né, gente? O sistema de educação, todo o sistema. Na escola, se você erra, você é penalizado e você não passa de ano. Então, consequentemente, errar é ruim. E, na verdade, não é um conceito, se a gente for olhar pela lógica, eu preciso errar para que eu possa me corrigir e assim eu vou evoluindo, né? O erro faz parte do processo de aprendizado, do processo de crescimento de qualquer ser humano. Então, a gente tem que desapegar das coisas que eu estou aprendendo. Tem uma frase que eu gosto, que é de um pensador, que ele fala assim, nós temos que estar disposto a desaprender, a reaprender e a aprender. Então a gente precisa passar por esse processo. Eu preciso desaprender algumas coisas que eu sabia, eu preciso reaprender algumas coisas e eu preciso aprender algumas coisas novas. Então, são passos simples, né? Então se eu desaprendo algumas coisas, beleza. Então se eu reaprendo, o que é eu reaprender, por exemplo? Quando a gente era criança, nós fazíamos muitas coisas boas, muitas coisas que hoje a gente deixou de fazer. Por exemplo, a criança aprende por repetição. A gente não repete as coisas. A gente lê, por exemplo, um livro ali da Bíblia, por exemplo, lê uma vez só, repete, e várias vezes. Quando você vê, cada vez que você lê, você vai enxergar algo novo naquilo. Por quê? Porque aquilo está te preenchendo. Né? Então, por quê? Porque o mundo criou essa demanda de eu preciso de mais conhecimento. Então, às vezes a gente se alimenta demais da árvore do conhecimento, do bem e do mal, continua até hoje, tá? É isso que a gente esqueceu de olhar. Às vezes a gente se alimenta demais da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e se esquece de alimentar da árvore da vida. Da árvore da vida. Então, imagine se a gente se alimentar mais da árvore da vida. A árvore do conhecimento, do bem e do mal. Entende? Mas é isso aí, parabéns, Diana. Eu queria só acrescentar algo que eu tenho aprendido, aprofundado, e que várias vezes na sua fala eu conseguia assim, fazer a correlação e enxergar, né? Tem um livro que fala que nós somos a luz, né? A luz do mundo. A gente foi chamado para ser luz, né?
gente foi chamado para vibrar em altas frequências. Esse é o ponto que eu queria falar. E quando você falou, né, do encontro, que quando as crianças saíram, o negócio ficou mais tenebroso, me fez pensar, né? Porque eu acredito que as crianças vibram em alta frequência. E elas vão baixando, vão perdendo essa frequência, né? Vão perdendo esse brilho por causa da forma como elas vão aprendendo com a gente, né? Com os adultos, a lidarem com as questões da vida. Então, existe uma escala vibracional para cada padrão emocional, assim, padrão emocional, né? Então, quando a gente tem um padrão emocional, né, de reagir diante das situações da vida com uma vibração mais baixa, né, a gente não consegue ser luz. A gente fica ali naquelas vibrações mais baixas, como culpa, medo, raiva, vergonha, né? Então, todos esses sentimentos, a gente não aprende a livrar dele, né, com o que Cristo está nos dando, a gente vai ficar numa vibração mais baixa. E aí a gente vai viver muito por algo que você falou no início, que é o ego. A gente não consegue sair do ego, porque a gente está nessa vibração baixa de sobrevivência, de escassez e de limitação. Então, só nas vibrações mais altas, que seria acima de 400 Hz, que a gente consegue superar o eu, né? A gente consegue viver num modo de abundância e um modo de conseguir viver sem ficar olhando para o próprio umbigo. E a gente consegue, vamos dizer assim, doar alguma coisa para o próximo. Então tem sido bem interessante esse conhecimento, buscado, assim, entender melhor essa questão vibracional, porque tem muito a ver com a nossa vida espiritual, né? Jesus, ele vibra em altas frequências, e nós somos chamados para, né, viver nessa vibração de Jesus, a vibração do amor, da fé, né, da gratidão, né, que vai além né, dessas vibrações baixas mesmo, né? Tudo que é bom, tudo que é nobre, tudo que for digno, né? Pense nessas coisas. E a gente não está dando conta de fazer esse básico. A gente não está dando conta. A gente tem que dar conta de fazer desse básico, né? Viver pelo medo não foi feito para nós, né? Quantas vezes Jesus falou, não tenha medo, sai dessa, né? Porque viver pelo medo vai manter a gente numa vibração muito baixa. Então, assim, né, só fazendo essa correlação, mas que eu consegui ver, né, em várias coisas que você foi falando. Eita, tem uma vibrando aqui muito alto. Mas quanto que a gente precisa, né, superar padrões de emoção. Mas era isso que eu queria complementar. Muito obrigada, viu? Maria. É isso aí. Fala, Maria! Tu trouxe uma palavra hoje bem assim, encorajadora. E é justamente, eu acho que a maioria que deve estar passando, né, por isso, dessa inquietude que a gente está inquieta, já aprendemos tanta coisa, né, gente? Eu acho que todos que estão aqui, eu tenho uns novos aí que eu não conheço bem, mas enfim, se chegaram aqui é porque vem de alguma instituição, alguma coisa ainda estão, não sei. Mas essa inquietude, Álvaro, que tu falou, né, se não for para viver como Jesus, eu nem quero, não é verdade? Porque a gente está cheio, gente, a gente está cheio de coisas compartilhadas, de coisas mastigadas dos outros, e a gente precisa da gente, e funciona. Então, quando começa a dar essa coisa assim, de não querer mais viver do jeito que estava, ou se não for para viver a vida de Jesus, eu não quero, eu acredito que isso é do Espírito Santo, que chega da gente viver com as experiências dos outros. Eu acho que cada um aqui precisa da sua, né? E a gente só consegue isso quando a gente abre mão de tudo aquilo que aprendeu,
disseram, do que falaram. E, enfim, é isso aí. E outra coisa que tu falou sobre a nossa identidade em Cristo. A estratégia do diabo não mudou. Continua a mesma. Ele sempre age nessa área, identidade. Quem tu é. Então ele tenta desvirtuar quem a gente é em Cristo. Por que Cristo morreu? E como vocês falaram ali no começo, que foi tirado das pregações, né? O arrependimento. Qual é o arrependimento? Não é só de pecado, mas o arrependimento é a mudança de mente mesmo, de saber quem tu é em Cristo. Porque enquanto a gente ficar assim, ó, ai, não vou lá naquela igreja, ou não faço parte de tal grupo, porque tá falando religião, não sei o que lá, mas são coisas da vida deles, que eles passaram, ou ficar lendo livro, comprando curso, e fazendo isso e aquilo, e não tendo o teu tempo, a tua descoberta, quem tu é em Cristo, também nada vai adiantar. Então depois a Karina falou que depois a gente vai contar umas experiências, né? E eu vou contar umas experiências também que eu tive, justamente com isso. Se não for para viver a tua vida, eu não quero. E aí eu comecei a abrir mão de muitas coisas que me disseram, que falaram que tinha que ser, de livros escritos. Eu tenho livros aqui que eu comprei que eu nunca li ainda. Um dia eu vou ler. Mas eu agora quero partir para a Bíblia. Por quê? Porque é dali que vem todas as coisas. Se não for para me prender dali com o Espírito Santo, com ele, de que adianta? Para que eu quero livro? Para que eu quero mais uma pregação? Para que eu quero mais um encontro aqui da maravilhosa graça? Porque se não for para partilhar com vocês as minhas experiências, não é um modo de fazer. Eu posso até falar dos meus testemunhos e tudo, só que são coisas na minha intimidade que eu busco com Jesus, que daí eu vou partilhar aqui com vocês. E tudo bem, se vocês fizerem a mesma coisa, dá certo também. Mas não é regra. A única regra aqui que eu vou partilhar e que todo mundo deve ter aqui é o quê? O seu relacionamento com Cristo. Porque é nessa forja que nós temos que entrar. É ser Ele. Nós temos que honrar a Cristo, o que Ele fez na cruz. Sendo Ele aqui. E é agora. E muito interessante também que tu falou, é de não ter plano, né? Falei, nossa, eu pelo menos quando participava principalmente das instituições, nossa, janeiro era o dia do pedido, né? Escrever no papel, o pastor levar no monte, os 12 pedidos para 12 meses, um monte de gente faz isso. E eu também já fiz muito, nossa, até hoje não cumpri. E assim, então, para mim, foi dizer, Jesus, eu quero fazer parte da tua gema. Não o Senhor faça da tua. Porque a partir do momento que eu me rendo a Ele e deixar com que Ele viva em mim, aí eu começo a fazer jus à palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Aí sim, porque Ele dá respaldo na palavra dele. Como Ele me deu umas 2 experiências que depois eu vou contar. E é isso, gente. Foi muito bom a palavra hoje. Ô, manem, tá pregadoto, né? Tá pregudo. 1 hora e pouca. Meu Deus do céu. Olha aqui. Ah, Maria, você é uma figura. Não, mas é isso. É só o que a Diana, né, falou. Eu vejo assim, Diana. Isso aí, da vibração, é a gente entender que nós somos seres espirituais, não seres mais carnais. E Jesus operou tudo isso porque ele sabia que ele era um ser espiritual. Ele tinha essa plena convicção. E às vezes a gente ainda está agarrado às coisas terrenas. As faltas que, como eu falei, o sistema colocou em nós. Né? Então, a gente precisa se desapegar dessas coisas que foram colocadas em nós para criar demandas que nós não precisamos. De fato, se a gente parar aqui agora, cada um de nós, acabar de sair dessa reunião, sentar num papel e escrever tudo aquilo que a gente deseja, desculpa falar de todo o meu coração, eu falo porque eu já fiz isso e busco fazer isso todo dia. 90%, se não for 98% das coisas que você escrever no papel, você não precisa de bosta nenhuma disso, desculpa te falar. É louco. Não precisa.
Álvaro, mas você não preciso ter um carro, uma casa, você quer? Mano, você já é seu, você não precisa. Você já tem. Você só não acredita que tem. Você só não entendeu que você precisa focar nas coisas do alto. Que todo esse resto vai vir atrás de você assim, ó. Aí você vai pensar, aí sua mente vai falar, mas como? Aí isso não é problema seu. O como não é problema seu. Imagine se todo mundo que fosse operar um milagre, mas como que eu vou fazer? Mas não vai fazer nunca. Mas você não sabe? Jesus curou 13 cegos diferentes. 13 cegos de maneira diferente. Um ele cuspiu no chão, um ele mandou abrir o olho, o outro... Acabou. Então ele já está falando, o negócio é dinâmico. Esteja disposto a ser, as coisas são dinâmicas. Para justamente a gente não ficar nesse estágio de é assim que tem que ser, ou Tucá, se não for assim tá errado, tá? É justamente para a gente sair dessa frequência humana de é assim, a regra é essa, é desse jeito. Não tem regra, é ilimitado. Pode ser de várias maneiras. Só confia que chega. É isso.